Olá, sejam todos bem-vindos à nossa WEC virtual. O convite é que vocês estejam preparados para fazer uma grande escalada conosco no mês do DIGI. O DIGI é o Departamento de Infância e Juventude da nossa casa e nós temos todo ano um tema central. E o tema central desse ano é a escalada rumo à felicidade, uma reflexão sobre as bem-aventuranças. E aí, está preparado? Então, a infância está, a mocidade está e a família também está. Portanto, eu te convido a vir conosco nessa grande escalada do conhecimento. E nós temos um convite a fazer a mais, que é passar para vocês os horários da nossa evangelização. A nossa evangelização, ela contempla crianças de 0 a 12 anos. Nosso encontro é aos sábados, a partir das 9h30 até as 10h45. No sábado à tarde, a partir das 17 horas, nós temos a nossa mocidade. E nas quartas-feiras, nós temos o encontro do Estação Família. É a família se reunindo para estudar também as bem-aventuranças, que acontece a partir das 20 horas. E todos vocês estão convidados. Vocês vão poder acessar esses horários no site da UEC. E durante o mês de setembro, traremos mais informações. E para mais, sem mais delongas, vamos chamar agora a parte artística, que vai abrir os trabalhos. Então, um forte abraço e aproveitem bastante. Se são as estrelas presentes, assim como tudo que é belo, por que ainda insisto e me enregelo, apesar dos abraços e bebidas quentes? Se mesmo com as estrelas cálidas e a benesse da verdade em constelação, ainda me prendo nessas paredes pálidas e nem sempre sorvo a consolação. Ah, as estrelas, minhas amigas, minhas dádivas, do céu aos livros para se bem tê-las e alimentar almas ávidas. Satisfação me vem ao fim do dia, embora trabalho e suor com sabor de melhora. Um mandamento por vez, pois jamais se fez uma estrada em um dia, e sensivelmente jamais se poderia contar uma galáxia em uma hora. Me perguntaram o que é evangelizar. Evangelizar para mim é a forma que eu descobri de fazer desse mundo um lugar um pouco melhor. Porque quando a gente imagina que está sendo a ferramenta que está ajudando a plantar a sementinha do bem no coração de várias crianças, a gente percebe que, além disso, a gente está plantando essa mesma semente no nosso coração. Porque evangelizar é uma troca. A gente aprende e a gente ensina. E a gente cresce junto com cada criança. E o maior presente é a gente poder olhar e ver de quantas vidas a gente participa, de quantas famílias a gente acompanha, quantas crianças que vão um dia pegar essa mesma semente que a gente plantou e vão espalhar por tantos outros corações. Então, evangelizar para mim é, acima de tudo, um ato de amor. Mônica, eu participo da Casa Espírita há um tempo. Comecei trazendo a minha filha, ela vinha para evangelização e eu participava do grupo de pais. E recentemente eu recebi o convite de participar como evangelizadora e eu tenho feito parte do grupo do maternal. Tem sido um aprendizado muito grande, um desafio muito grande e eu fico muito feliz por essa oportunidade que me foi dada pela casa e que eu consiga retribuir o que a sementinha que foi plantada na minha filha, que eu consiga ajudar a semear nas outras crianças. É isso. Oi, gente, aqui é a Lili da UEC e eu amo ser jovem espírita, não tem nem outra palavra para descrever. Porque eu conheci pessoas incríveis aqui dentro e a gente teve momentos maravilhosos, a gente estuda muito, mas a gente ri mais ainda. E o espiritismo tem sido a minha bússola, tem sido o meu norte, né, para todas as minhas decisões, as minhas escolhas.
E a gente sabe, né, como é que é a adolescência, né? Volta tudo aquilo numa intensidade absurda, as escolhas, os gostos, o caráter. E às vezes isso colide muito com o sistema de crenças que a gente tinha antes, a gente fica meio confuso. E o Espiritismo sempre ajuda a dar aquela luz, dar aquela direção quando a gente precisa e dar aquele apoio também nos momentos difíceis. Então, eu sinto que eu devo muito ao Espiritismo, à doutrina espírita, e por isso que eu acho que eu tenho um papel muito grande a cumprir com a doutrina espírita, com o movimento espírita, por causa de tudo que já fez por mim. E o jovem tem realmente esse papel, tem essa capacidade de trazer mudança, de trazer renovação, de rejuvenescer o movimento, sabe? Vir com aquela energia toda de fazer e acontecer e trazer ideia nova. E eu acho que a gente tem sim esse papel. E também vai chegar a nossa hora de passar para frente tudo que a gente aprendeu da mesma forma que fizeram antes da gente. Então é isso. Obrigada, muito, muito, muito obrigada por todo mundo aqui do Movimento Espírita. Vocês fazem toda a diferença. Queridos companheiros, já harmonizados com a apresentação artística, vamos então dar início à nossa conversa da tarde de hoje. E para que nós possamos nos unir mais uma vez em pensamentos, vamos falar ao Mestre Jesus em forma de prece neste momento. Jesus, Mestre querido, amigo incondicional de nossas almas, nós lhes agradecemos muitíssimo por mais esta oportunidade de aqui estarmos, envolvidos neste clima de harmonia, de paz e de alegria, fazendo com que os trabalhos desta tarde possam ser benéficos para cada um de nós. Abençoa este departamento de ensino para jovens, para crianças, que ele possa ser fortificado, Senhor, com tuas bênçãos de paz e de amor. Se conosco, Jesus amado, faça com que nós possamos, Senhor, na conversa de hoje, ser bem clara, bem simples, bem interessante para cada um de nós. Abençoa-nos, Jesus, agora e sempre. Então, meus irmãos, nós hoje vamos falar do Cristo Consolador, do vinde a mim, onde ele está. E aí, buscando os ensinamentos pronunciados por Jesus no seu Sermão da Montanha, nós vamos encontrar no Evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 5 também, a fala de Jesus. Bem-aventurados os que choram, os que estão aflitos, os que sofrem, os que serão consolados. E aí, nós, pensando nessa fala do Mestre, surge em nós uma pergunta: por que choram? Qual o motivo do choro, do sofrimento, da dor, para que o Cristo possa nos convidar a ir até Ele, que Ele nos aliviará? A doutrina espírita nos fala da justiça das aflições, pelo cumprimento da lei de ação e reação, que é uma lei divina, uma lei natural, que reconhece os erros, enganos, as imperfeições de nossas várias encarnações. Os Espíritos nos dizem, no Evangelho segundo o Espiritismo, também capítulo 5, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, que são de duas espécies as aflições do nosso caminhar.
as nossas dificuldades e sofrimentos da vida. Eles dizem que promanam de duas fontes diferentes. Uma fonte é dessa vida, do hoje, do agora, e outra fonte é fora dela, consequência exatamente da lei de ação e reação. Então, verificando a origem dos males terrestres, nós vamos reconhecer que muitas são consequências natural do caráter e do proceder de cada um. Na maioria dos casos, é resultado da vida atual. Vamos ver quantas criaturas são vítimas da sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, de disciplina, por não saber limitar seus próprios desejos. Quantas uniões infelizes, cuja união foi feita na base do cálculo, na base do orgulho, na base do interesse, e o coração, os sentimentos não tomaram conta disso, não fizeram parte disso, e as famílias foram constituídas nesta base. Continuam os Espíritos nos dizendo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quantas uniões infelizes, né, poderiam ser melhoradas. Quantas discussões funestas que levam até a homicídios. Se houvesse mais moderação, mais compreensão, menos suscetibilidade das pessoas. Se interrogarmos friamente as nossas consciências, nós vamos verificar que somos feridos por nossas próprias adversidades, por nossas próprias decepções. A quem responsabilizar, se não a nós mesmos? Essas aflições que nos fazem chorar são procuradas por nós mesmos. O ser humano, em grande parte, é o responsável por seus próprios infortúnios. Mas o mais difícil é reconhecer, porque as pessoas acham, e nós todos nos incluímos nisso, acham menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência divina, a Deus não olhe por mim, a minha má estrela, esse é o meu destino. E menos olhar para a sua própria inércia, incúria, desleixo. Então, meus irmãos, os males dessa natureza formam um contingente muito grande. E nos dizem os espíritos que nós precisamos fazer um mergulho interior para descobrirmos o quanto nós estamos precisando de uma melhor mudança e como nós vamos mudar. Como? Quando? De que modo vamos mudar? Então, os espíritos nos falam desse mergulho interior. E na situação atual que nós estamos vivendo, que é a pandemia, a criatura humana chegou à conclusão da necessidade de fazer esse mergulho interior, esse exame racional de suas vidas, para que pudesse ter um direcionamento saudável, para que a vida, durante essa pandemia, pudesse ter mais harmonia, mais paz, mais equilíbrio emocional. Quantas criaturas estão doentes emocionalmente? Porque a ambição desmedida pelas coisas, pelos divertimentos, pelos gozos, pelo social, né? Pelos adornos, posições, objetos, situações, nunca preencherá
o bem nunca preencherá o prazer de se viver. Pelo contrário, as pessoas que se envolvem na busca dessa ambição desmedida pelo social, por viver de aparências, são frustradas e muitas vezes tombam nessas armadilhas. Então, primeiro, é necessário buscar a paz, buscar o espírito de paz, para passar por tudo isso sem se desequilibrar. É o viver no mundo sem ser do mundo, como nos dizia Jesus. E há também duas palavrinhas muito interessantes para a gente compreender isso. São duas palavrinhas que se relacionam. É o possuidor e o possuído. Podemos ser possuidores de tudo na vida, mas não podemos nos deixar ser possuídos por esses bens materiais que acumulamos. Então, nessas duas palavrinhas antagônicas, nós temos uma letra que diferencia possuído e possuidor. Possuidor tem um R, e é o R de redenção. Por isso, o sofrimento ainda é via de redenção espiritual. Ainda é. Mas nos dizem os espíritos, é opção pessoal de cada um. Porque o sofrimento não é e nunca será uma ação punitiva para cada um de nós. É uma ação de reeducação do ser. Nós ainda precisamos da dor, do sofrimento, dos infortúnios, para que nós possamos nos reeducar. Então, a presença da lei de ação e reação, que é a justiça divina, como explica tão bem a doutrina espírita, ela vige em nós, ela existe em nós e existirá sempre, enquanto for necessária essa depuração. Enquanto nós estivermos comprometidos com a rebeldia, a ignorância, a ilusão, o egoísmo, a negação do dever, então essa lei será para nos educar. Mas Jesus Cristo, com seu amor infinito pela humanidade, ainda nos faz um suave convite. Sou eu, não temais. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Não amaldiçoou os tristes, pelo contrário, convocou-os à consolação. Para muitos ainda, a lágrima é sintoma de fraqueza espiritual. Entretanto, consta nos evangelhos que Maria soluçou no Calvário, Pedro lastimou-se depois da negação, Paulo mergulhou-se em pranto nas portas de Damasco, e os primeiros cristãos choraram nos circos de amargura. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperanças. Prantearam e seguiram em frente. E aí nos mostraram e nos ensinaram que o cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. Que as lágrimas, quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção da vida. Porém, se procedem do desespero da revolta, aí sim
são venenos mortais. Vinde a mim, Jesus nos chama. E os crentes, os discípulos, os leitores do seu evangelho e da sua boa nova, os seguidores, registram seu apelo consolador, mas raros são valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Suas palavras insistem para que a mente inquieta, o coração atormentado, para que aqueles que estão cansados de tanto sofrer, estão sobrecarregados de amargura, de dor, de sofrimento, lhe procurem o regaço refrigerante. Contudo, nos fala o mentor espiritual da doutrina espírita, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 5. Ele fala o seguinte: se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. E Jesus continua nos convidando, continua nos conclamando ao seu amor. Vossas almas, porém, não estão esquecidas, e eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Olha, meus irmãos, pelo pensamento, Jesus acompanha a vida e as experiências de todos nós. Acompanha os nossos testemunhos a cada dia. E não é preciso ter nenhuma concepção maior, porque hoje o advento da tecnologia avançada fala-se com o mundo inteiro. Nós aqui estamos conversando com praticamente o mundo inteiro. E por que o Cristo, das suas esferas superiores, não poderia acessar o nosso pensamento, sondar a nossa intimidade? Mas o que é mais importante, o que importa mais, não é a capacidade do Cristo em nos supervisionar, porque, afinal de contas, ele é o pastor e nós somos as ovelhas. Mas o ponto mais importante é a nossa capacidade de receber-lhe as influências. Estamos abertos e sensíveis para perceber a sua presença entre nós? Será que somos capazes de fazer um silêncio espiritual realmente genuíno para que o Cristo possa nos orientar? E se fôssemos capazes de fazer isso? Se fôssemos capazes de atingir esse silêncio da alma para ouvi-lo e vê-lo, o que aconteceria? Como se daria a verdadeira aproximação desse leitor de seus ensinos, desse discípulo, desse crente, desse seguidor de Jesus, a aproximação com ele? Como se daria? Como seria experimentar essa ação do Cristo Jesus? E surge essa pergunta: como seria a nossa aproximação com o Cristo? Eu vou contar para vocês uma história, a história do mosteiro. Essa história é de autoria de um literato, escritor e poeta americano do século XIX, chamado Henry Longfellow. Dentre suas muitas obras,
apenas uma ele escreveu sobre o cristianismo. E ele conta exatamente essa história de um mosteiro. Diz ele que há muito tempo, num mosteiro afastado da Europa, existia um grupo de monges que se dedicavam diariamente a atender as pessoas sofridas, né? A assistência aos sofredores daquele lugar em que ficava o mosteiro. Às 6h30 da manhã, o mosteiro abria as suas enormes portas para uma multidão de sofredores. Cada dia era um monge que coordenava e se responsabilizava pelo trabalho. Era atendendo à alimentação, os remédios, as roupas, conversas fraternas, aconselhamentos. Então, cada dia era um monge que ficava coordenando aquele trabalho diário. E nesse mosteiro havia um monge que acordava antes do nascer do sol. Fazia uma prece e anos ele repetia essa prece. Jesus, eu queria tanto vê-lo, olhar diretamente nos seus olhos, dizer-lhe alguma coisa. Queria tanto que viesses até mim. Durante anos e anos, dia a dia, repetia estas frases. Um belo dia, quando ele acorda, antes do sol nascer, quem estava no seu quarto? O próprio Cristo. Ele, entre lágrimas, impressionado, se ajoelha e começa a chorar. Mas toca a campainha do mosteiro. Naquele dia, ele era o responsável pela assistência aos sofredores. Ele queria coordenar todo o trabalho do dia. Olha para Jesus e ouve a campainha. Jesus de pé, olha para ele. Tinha que tomar uma decisão. Assumia seus deveres, ia preparar-se para atender aos sofredores, ou ficava ao lado de Jesus? Ele, homem envelhecido, acostumado ao cumprimento do dever, espiritualmente, pela responsabilidade do trabalho de amor aos sofredores, deixou Jesus e foi ao trabalho. Atendeu um por um, mas com o coração amargurado. O que ele tinha pedido por tantos anos, que era a presença pessoal do Cristo, ele havia conseguido. Mas as circunstâncias da vida não lhes deixavam usufruir daquele momento. Ele atende a todos com a cordialidade e a bondade que lhe era peculiar. Quando termina suas atividades, já tarde, ele então se volta, cabisbaixo, para o seu quarto, para o seu aposento. E quando abre a porta do seu aposento, para sua surpresa, Jesus estava lá, aguardando por ele. O monge não sabia se ria ou se chorava, ajoelhou-se, transbordando de alegria. E Jesus falou para ele: meu filho, se você tivesse ficado aqui, eu tinha ido embora. Vejam, meus irmãos, vamos refletir sobre essa história.
o caráter de Jesus, a personalidade forte, mestre por excelência, tem um amor imenso pelos sofredores. Conta com a ajuda dos seus seguidores, dos seus servidores, para erradicar do mundo essa miséria que é o sofrimento. Jesus não pede milagre, pede que cada um atue sobre si. Ele não quer quantidade de seguidores, ele quer qualidade de servidores. Cada um na sua posição diante do mundo. Não importa a religião que processe, o que importa é o seguidor do Cristo, servidor com o Cristo, esteja harmonizado com o caráter, a postura do Espírito de Jesus. Em todos os lugares, em todas as situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. E nós vamos aprender lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Allan Kardec nos fala: fora da caridade não há salvação. Virtude única e soberana. E a caridade, ela toma diversas vestes. Ela pode ser disseminando, quer dizer, espalhando, alegria, esperança, gratidão, conforto, carinho, atenção, luz ao ignorante. Ela pode ser dando pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao doente, roupa ao nu. As ações da caridade, sejam elas no campo espiritual, sejam elas no campo físico, no campo material, elas se completam num todo digno e preparam a criatura para melhorar e aperfeiçoar a si próprio, através da fraternidade, da bondade, da generosidade, através do comprometimento com o mundo que todos nós temos. Porque, meus irmãos, ninguém pode prever os frutos do bem que se pratica. Isso é muito interessante. A matemática do amor, ela é diferente dos demais. Porque, olhe bem, nós podemos escolher, cada um de nós pode escolher a quem ajudar. Pode escolher uma instituição filantrópica, pode escolher os nossos irmãos que vivem na rua, um familiar necessitado. Nós podemos escolher a quem nós vamos ajudar. Mas nós não podemos ajudar, nós não podemos escolher a quem vai nos auxiliar quando nós precisarmos. Porque nós também vamos precisar. Ou já precisamos, né, de alguém que nos socorra. E exatamente o que eu estava falando da matemática do amor, que é assim, a gente dá 1 e recebe 100. É exatamente essa matemática do amor. Nós vamos ver na obra Nosso Lar, né, que André Luiz e aquela cliente dele, que ele atendia gratuitamente no seu consultório. André Luiz, médico, encarnado, e ele tinha uma senhorinha que ficava sempre para o final, quando ele terminava com os outros atendentes, ele atendia essa cliente gratuitamente. Quando ele desencarnou, que ele chega na espiritualidade, ele vai procurar aqueles que estão fazendo prece, estão mandando vibrações para ele. Quem ele encontra? Essa dita senhora, que ele já nem lembrava mais. Então, nós podemos ver que
O atendimento, um atendimento simples que se possa fazer, uma conversa, um olhar, um sorriso, um abraço, por mais simples que seja, é um novo amigo que se ganha. Né? E Chico Xavier, ele fala dessa caridade que gera intercessão nos momentos de expiação e provas. Todos nós aqui na Terra estamos passando por esses momentos de expiação e provas. Todos nós necessitamos de alguém que interceda por nós, seja fazendo uma prece, um pensamento positivo, uma palavra. E Chico Xavier fala: o bem que praticares em qualquer lugar é seu advogado em toda parte. Não é? Então, não é preciso ser perfeito para seguir o Mestre Jesus, de jeito nenhum. Sua presença também não está restrita a templos de pedra, absolutamente. Onde estivermos, podemos fazer o bem e podemos receber também a intercessão de alguém por nós, que também somos necessitados. Mas Santo Agostinho, no Evangelho, ele fala o seguinte: não basta só a intercessão dos outros em favor de nós. Há necessidade da nossa edificação interior, da redenção de nós mesmos. Antes da caridade exterior, nós precisamos trabalhar em nós, trabalhar os nossos sentimentos, para podermos ajudar o outro. Grande obra, a grande obra nossa é a de construção interior. Novamente, o mergulho interior. Cuidados com o corpo perecível, que é o corpo físico, e cuidados com o espírito imortal, que somos. Então, Santo Agostinho nos aconselha o seguinte: em nossas tarefas, não devemos almejar grandes realizações de um dia para o outro. Não podemos almejar a coroa da santidade, virar santo. Está longe disso. O poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Às vezes a gente pensa assim: se eu ganhar na loteria, eu vou abrir um abrigo, né? Vou ajudar as crianças, vou ajudar os idosos, vou fazer isso, fazer aquilo. A gente faz 1000 planos de caridade, de ajuda ao próximo, mas se ganharmos um dinheiro, né? Se aparecer um dinheiro na nossa vida grande para fazer isso. Então, ele fala que aspirar só, sonhar, planejar só, por si não basta a realização. E o que é interessante, essa fala de Paulo aos Romanos: não ambiciones coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Nós temos N maneiras de praticar a caridade. A caridade essencial, como nos diz Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele fala o seguinte: a caridade essencial, ela consiste em pensar, falar e agir segundo os ensinamentos do Mestre. Olha só, pensamento, sentimentos, fala e ação. Nos instantes de supremo testemunho na fé, se não construirmos internamente, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos da luz. Se não tivermos feito o tão importante mergulho interior para descobrir o que necessitamos melhorar em nós, nos diz Emmanuel, estaremos na condição de mendigos da luz, de luz. Nas páginas do Evangelho, nós teremos acesso ao Cristo, aos ensinamentos do Cristo, mas só que os seus ensinamentos precisam ser sentido e vivido, pensado e meditado.
não é só a leitura. Mas para termos acesso ao Cristo é necessário a vivência dos seus ensinamentos. Jesus estende-nos os braços amoráveis e compassivos, e com ele a vida será rica de valores imperecíveis, certamente. À sombra dos seus ensinamentos, pelo trabalho edificante, seguiremos na direção da pátria universal. E vamos ver o ensinamento de Paulo aos Colossenses, que ele fala na palavra e na ação. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Mas, meus irmãos, nem sempre a caridade é aquilo que se consegue segurar nas mãos. Mais uma historinha eu vou contar, e agora de Chico Xavier. Certo dia, Chico Xavier se arrumou bem cedo. Acordou cedo? Por quê? Perguntou a senhorinha que fazia o seu café. Vai chegar alguém. Às 7 horas, tocou a campainha da casa de Chico e alguém desesperado entrou. Era um dos homens mais ricos do Brasil. O homem entrou e por mais de 30 minutos chorou o pranto do desalento amargamente. Depois, ouviu as palavras de Chico, sentiu aquelas vibrações cheias de amor, de carinho. O homem ficou, então, mais confortado e foi embora. A senhorinha do café falou: Chico, esse homem é tão rico, tão rico. Não, ele é tão pobre, que só tem dinheiro. Essa, meus irmãos, é a grandeza da doutrina espírita. A luta, o sofrimento daquele homem não era dinheiro, era outro. E foram exatamente as palavras, as vibrações e o amor de Chico que acalmaram aquele homem. Olha a caridade. Nem sempre é aquilo que se consegue segurar nas mãos. O CVV, Centro de Valorização da Vida, atende pessoas pelo telefone e às vezes as pessoas falam: vou me matar. E ali eles sentem, naquelas criaturas, o desespero que estão, necessidades e problemas do mundo íntimo. Eles sentem as reais necessidades daquela pessoa. Elas não querem se matar. Elas querem afeto, atenção, acompanhamento, educação espiritual. Meus irmãos, como estão os nossos sentimentos? Nossa conduta? Estamos cuidando de nós? Estamos tendo auto-amor? Hermance Defoe e Vanderlei de Oliveira, no livro Escutando Sentimentos, falam o seguinte: definem auto-amor como que não é treinar, auto-amor não é treinar o pensamento para beneficiar a si, mas educar o sentimento para escutar Deus em nós. Isso é que é auto-amor. É estar num estado íntimo tão tranquilo, tão sereno, tão apaziguado, que podemos escutar Deus em nós.
E Emmanuel, mais uma vez, nos fala agora no livro Rumo Certo. Aprender a nos amar com caridade. Auto-amor. É aprender a nos amar com caridade. Ouvir a voz do coração sem autocondenação. Sem sermos tão rigorosos conosco. Ouvir com caridade. Entender e definir as próprias limitações, as próprias fraquezas, para poder compreender as fraquezas do outro. Reconhecemos-nos falhos, e somos espíritos imperfeitos. Quanto aos valores da alma, muito falhos ante a vida superior. Mas nos diz Emmanuel, abstenhamo-nos de chorar no beco da autopiedade. Quer dizer, vamos sacudir a poeira, dar a volta por cima e vamos trabalhar. Trabalhar o nosso íntimo, trabalhar o nosso mergulho interior para podermos servir a Deus e ao próximo. E aí nos fala Pedro, na sua primeira carta. Sigamos em paz, ele diz. Busque a paz e siga. E continua o nosso mentor Emmanuel, agora em outro livro, Fonte Viva. Paz não é indolência do corpo. É saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura busca paz. Imperioso reconhecer que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. Na posição em que nos encontramos, às vezes os nossos desejos não estão de acordo com os propósitos do Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso e Criador. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Trabalhemos na educação do bem de todos, agindo, servindo e melhorando-nos sempre. Já não mais ignoramos onde e como atuar. Já sabemos, em qualquer lugar. Em auxílio da própria cura e burilamento. Quando nós atuamos em favor de alguém, nós estamos nos auxiliando na nossa própria cura e no nosso próprio burilamento espiritual. O que estamos realizando com o tesouro das horas? Que espécie são as nossas ações a benefício dos semelhantes? Nos fala Emmanuel. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós. A fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Olha o que ele nos disse. Negue cada um a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Olha quantos convites de Jesus nessa tarde de hoje. Vinde a mim. Sou o jardineiro da tua alma. Negue cada um. Tome sua cruz e siga-me. São convites do Cristo que ele nos faz sempre. Sem adaptação do esforço dos aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre, nos diz Emmanuel,
sem o nosso esforço de aprendizes que somos, a esse chamamento do Mestre Jesus, nos diz Emmanuel, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra no coração. O Cristo nos chama sempre. O Cristo nos ama sempre. O Cristo caminha conosco sempre. Mas e o nosso esforço em aprender? E o nosso esforço em colocar em prática todo o seu ensinamento? E Jesus nos fala, conhecê-lo-eis pelos frutos. Olha, conhecê-lo-eis pelos frutos. Em tudo que sentirmos, pensarmos, falarmos ou fizermos, olha aí, gente, sentimento, pensamento, fala e ação, doemos aos outros o melhor de nós, porque Deus nos conhecerá pelos bons frutos que produzirmos. Finalizando, meus irmãos, a nossa fala da tarde de hoje, não basta declarar a nossa condição de aprendizes do Mestre dos Mestres. É indispensável estejamos realmente com Ele, para com Ele colaborar na construção da vida melhor. Jesus amado, nós, com os nossos corações repletos de alegria, pelo aprendizado da tarde de hoje, nós lhes agradecemos, Mestre amado, juntamente com essa equipe dos teus trabalhadores espirituais, instrutores da vida maior, que aqui estiveram conosco, nos auxiliando na nossa fala, na nossa conversa da tarde. Nós lhes agradecemos muitíssimo. E lhe rogamos, Senhor, que estas vibrações amorosas que ora nos envolvem possam ser multiplicadas a envolver todos os sofredores, a envolver todas as pessoas que neste instante, Senhor, choram pelas aflições do caminho. Que estas vibrações de amor e de paz possam envolver todos os corações sofridos deste planeta amoroso, deste planeta de escola da vida que é. Sê com todos, Senhor, com aqueles que ainda não te descobriram, com aqueles que ainda não te reconhecem, com aqueles que ainda caminham por sendas tortuosas. Sê com todos os corações, Senhor. Que Jesus, o Mestre Maior, ampare sempre a cada um de nós. Que assim seja.